Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, iremos estudar o conteúdo de ciência sobre o sistema endócrino. Pegue o módulo de vocês e vamos estudar juntinho esse assunto. Vamos lá? Na aula passada, vocês estudaram sobre o sistema nervoso. É ele que coordena diversas atividades em nosso organismo. No entanto, o sistema nervoso não atua sozinho. Em várias situações, esse sistema atua em conjunto com o sistema endócrino. Vocês sabiam que algumas sensações que sentimos estão relacionadas ao sistema endócrino? Quando sentimos medo, fome, estresse ou até mesmo quando levamos um susto, essas ações são realizadas pelo sistema nervoso e o sistema endócrino. Além disso, as diferenças físicas entre meninas e meninos estão relacionadas ao sistema endócrino. Também as diferenças entre ser criança e ser adolescente são responsáveis por esse sistema. O sistema endócrino é formado por glândulas e tecidos especializados na produção e liberação de hormônios. Algumas glândulas são comuns tanto em meninos como em meninas, enquanto outras são observadas em apenas um dos gêneros. Então, existem glândulas que são presentes apenas no corpo dos meninos e outras só no corpo de meninas. Porém, tem ambas que vamos perceber que está presente tanto no corpo do menino quanto da menina. O endócrino atua por meio de substâncias produzidas por glândulas, que nós vimos aqui, ou tecidos específicos do organismo, que são liberados na corrente sanguínea do nosso corpo. Essas substâncias recebem o nome de hormônios. Os hormônios são substâncias que auxiliam na regulação de diversas atividades do nosso corpo. Elas podem provocar alterações no organismo, como o aumento dos batimentos cardíacos e na frequência respiratória. E como essa substância circula no nosso corpo? É o sangue responsável pela distribuição dos hormônios do local onde são produzidos para as diferentes partes do nosso corpo. Vamos ver agora algumas glândulas endócrinas que estão presentes no nosso corpo e quais são as suas ações. Vamos começar pela hipófise. É uma glândula que está representada aqui pelo número 1 e está presente tanto no corpo da menina como no corpo do menino. E tem a função de produzir o hormônio do crescimento e controla a atividade de outras glândulas. Quando essa glândula produz muitos hormônios, a pessoa enfrenta um problema de saúde conhecida como gigantismo. Vocês já devem ter ouvido falar quando a pessoa cresce mais do que o normal. Ou outras que produzem esse hormônio em pequenas quantidades e não cresce. Você já deve conhecer alguém assim. A pessoa já está na sua fase adulta e tem o tamanho de uma criança. Não estamos falando do anã, mas sim de pessoas que os pais são de tamanho normal e a criança não cresce porque ela produziu esse hormônio, a hipófise, em pequena quantidade, não sendo suficiente para o seu crescimento. Vamos ver agora o número 2, a tireoide. Temos essa glândula tanto no corpo feminino como
no corpo masculino. A tireoide produz hormônios que regulam as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. Só que tem pessoas também que, se essa glândula for produzida em excesso, a pessoa precisa fazer um processo de tratamento para que ela volte ao seu tamanho normal e funcione normalmente. Vocês já devem ter ouvido também falar pessoas que têm tireoide. Na verdade, nós todos temos, só que tem pessoas que produzem o hormônio em excesso. Vamos agora ao número 3, as suprarrenais. Vamos localizar. Ela está aqui acima dos rins, no corpo feminino. Também está presente no corpo masculino. E tem a função de produzir hormônios relacionados às respostas em situação de estresse, como a adrenalina. Eu já havia falado isso antes, então é essa glândula que está responsável por produzir a adrenalina, ou seja, preparar o nosso corpo para lidar com o estresse. Aqui nós temos o pâncreas, que é outra glândula. Vamos localizar no corpo feminino. Também está presente no corpo masculino e produz hormônios como a insulina, que regula os níveis de glicose no sangue. Quando os hormônios não são produzidos em quantidade adequada, pode ocorrer alguns problemas no organismo, como é o caso do diabetes, que é uma doença que vocês já devem ter ouvido falar. A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportada da corrente sanguínea para o interior das células. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelos pâncreas. Quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente, que nós já falamos aí, ou não realiza sua função adequadamente, há um acúmulo de glicose no sangue e esse acúmulo causa diversos problemas no organismo, como é caracterizado os diabetes. Temos que ter muito cuidado com a nossa alimentação para que nós não adquira essa doença, porque a diabetes ela pode ocorrer em todas as fases da vida. Não é uma doença apenas para idoso ou criança, adolescente, jovem ou adulto. Ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. Ovários é uma glândula feminina, não existe no corpo masculino. Vamos observar. Ela está presente no corpo feminino. No corpo masculino não apresenta essa glândula. Os ovários produzem hormônios relacionados ao desenvolvimento das características físicas em meninas e as mudanças que ocorrem na puberdade. Também é responsável pelo processo do ciclo menstrual nas meninas e também a gestação, que é um fator, uma ação que acontece só no corpo feminino. Testículos é uma glândula masculina, vocês podem observar. Responsável pela produção de hormônios relacionados ao desenvolvimento de características físicas em meninos e as mudanças que ocorrem na puberdade. Nos meninos, nós vamos perceber que essa glândula vai apresentar as características como o engrossamento da voz, aparecimento de pelos pubianos, também nas meninas, quando entra na puberdade, essas glândulas também vai estar produzindo esses pelos
E se vocês perceberem, o ovário e o testículo são as glândulas que diferenciam o sexo masculino para o feminino, porque só está presente ou no corpo da menina ou no corpo dos meninos. E quando chega na fase da puberdade, várias alterações ocorrem no corpo, tanto da menina como do menino, devido a essas glândulas estar em atividades produzindo hormônios constantemente. Quando falar sobre hormônios, existem alguns que podem ser produzidos artificialmente, como é o caso da insulina, onde pessoas têm que receber esse hormônio para controlar os diabetes. Eles são produzidos artificialmente e têm a função semelhança com o que o nosso corpo produz. Também o hormônio do crescimento. Tem pessoas que têm que receber esse hormônio quando os médicos descobrem que ele está sendo produzido em pequena quantidade. E esses hormônios, o nosso corpo produz eles naturalmente. Só que em caso de pessoas que não desenvolvem a produção desses hormônios ou produzem em excesso, tem que fazer o processo de tratamento médico para ser controlado ou revertido a situação. Essa foi a nossa aula de hoje. Agora vocês vão seguir o roteiro de estudo, fazer as leituras das páginas indicadas, realizar as atividades. Desejo a todos bons estudos e até o próximo. Tchau, um beijo no coração de todos. Estou morrendo de saudade de vocês. Tchau!